Fala galera, quem está falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai falar sobre circunferência. A gente está falando aqui no curso na playlist de Geometria Analítica, né? A gente já falou sobre o ponto, já falamos sobre a reta e agora estamos falando sobre circunferência. Bom, tá aí, né? A circunferência, eu coloco a circunferência no plano cartesiano, né? E eu tenho um ponto C e um ponto P, certo? Bom, esse ponto C é o centro da circunferência, certo? E eu vou colocar coordenadas dele como x de C, né, que é o x do centro, e y de C. Se vocês repararem, esse ponto P é um ponto genérico, certo? Coordenadas x e y. É um ponto que ele está localizado na circunferência. Então, se eu tenho esse ponto C e esse ponto P, então a distância entre eles é o raio, né? A gente está pegando o conceito que vimos em geometria plana. E é muito importante ter a ideia desse conceito de circunferência, centro, raio. Então, e a partir de agora a gente vai ter um desenvolvimento, né? A gente vai encontrar a equação reduzida da circunferência. Vamos lá? Quais são os elementos que vão ser utilizados? Eu tenho um ponto genérico P, certo? E eu tenho o centro da circunferência. O ponto genérico ele vai ter coordenadas x e y, como sempre utilizamos, e a circunferência vai ter o ponto x de C e y de C. E a distância entre esses dois pontos é chamada de raio, né? Então vamos lá. Eu então vou desenvolver por distância entre dois pontos, né? E eu faço x menos x de C ao quadrado mais y menos y de C ao quadrado. Isso é igual ao meu raio ao quadrado. Basicamente é isso. A equação reduzida é apenas isso. X menos x de C ao quadrado mais y menos y de C ao quadrado igual ao raio. Eu tenho que ver que esse x de C e o y de C eles vão ter valores. E o raio também, consequentemente. Vamos lá para um exemplo. Voltamos com esse exemplo bem simples, que é: escreva a equação reduzida da circunferência de centro menos 2 e 5 e raio de medida 3. Bom, vamos lá. Eu tenho a minha equação, ela é x menos x de C ao quadrado mais y menos y de C ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. Eu tenho x menos, que é da nossa fórmula, né? Menos 2, presta atenção que eu tenho um menos aqui, então vai ficar menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Vou fazer esse jogo de sinal aqui, eu vou ter x mais 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. E acabou. A minha equação reduzida da circunferência é apenas isso. Adriano, eu vou desenvolver esse x mais 2 ao quadrado, esse y menos 5 ao quadrado, eu faço alguma coisa? Na equação reduzida da circunferência, não. Em nenhum momento você vai fazer isso. Mas, quando você for fazer a equação geral da circunferência, você faz. Vamos lá dar uma olhada? Eu vou aproveitar, antes de falar em termos gerais, eu vou usar esse exemplo
para desenvolver a equação geral da circunferência, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Antes de desenvolver em termos gerais a equação geral da circunferência, eu vou desenvolver essa equação reduzida. E como é que eu faço? Apenas desenvolvo esse x mais 2 ao quadrado, esse y menos 5 ao quadrado, e somos termos semelhantes, e acabou. Simplesmente isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar de um assunto que vocês já viram, é muito importante e que vale a pena dar revisada, que é o produto notável, né? Então, quando eu tenho o caso, por exemplo, A mais B, A mais B ao quadrado, lembrando que isso aqui é A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso aqui é chamado quadrado da soma de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tenho também o quadrado da diferença, que é A menos B, isso ao quadrado, que é igual a quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Repare, quando eu tenho A mais B ao quadrado, o termo do meio, que é 2 vezes A vezes B, ele fica positivo. Quando é A menos B, ele fica negativo. A diferença básica é essa. Então, lembre-se disso, é muito importante, porque quando eu vou desenvolver alguma coisa do tipo, eu não vou perder muito tempo. Como, por exemplo, se eu for desenvolver isso aqui, eu tenho x mais 2 ao quadrado. Então, eu vou marcar vermelhinho, que eu vou fazer assim, quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x dá 2x, vezes 2, 4x, mais quadrado segundo, que é 2 ao quadrado, 4, certo? E aí, eu vou desenvolver o meu outro produto notável, né? Se vocês repararem, aqui é y menos 5 ao quadrado, que é um quadrado da diferença. Então, ele vai ser quadrado do primeiro termo, que é y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 5. Y vezes 5 é 5y, vezes 2, 10y, mais o segundo termo ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 25. Isso daqui vai ser igual a 9. E aí, o que eu faço, Adriano? Eu vou colocar um 9 para cá e eu vou somar os termos que são semelhantes. Eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado, aí, mais 4x menos 10y. E aí eu tenho 4 mais 25 dá 29. 29 com esse menos 9, eu vou ficar com mais 20, igual a zero. Eis que eu tenho a minha equação geral da circunferência. Então, eu vou colocar o nome aqui dela, né? Que é importante lembrar. Equação geral. Tá aqui. Se eu pedisse isso, uma questão, se o professor pedir isso, basicamente é você desenvolver isso. Vamos dar uma olhada no caso geral, né? Se pegar desenvolver, vai ser a mesma coisa, só que, né, eu tenho x, eu sair do princípio de x menos x de c ao quadrado, eu tenho que desenvolver isso. Então, eu chego nessa ideia do mesmo jeito. Vamos organizar aqui? Agora,
a gente vai desenvolver de maneira genérica o termo, né, a equação geral da circunferência. Detalhe, eu coloquei aí em cima o produto notável, os dois, já para a gente desenvolver, né, e ficar lembrando isso, né, que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Aí a gente só vai mudar os termos, basicamente. Eu vou ter x ao quadrado menos 2 vezes x do centro vezes x mais x do centro ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes y do centro vezes y mais y do centro ao quadrado. Eu vou puxar para cá, né? Vai ficar menos r ao quadrado. Isso igual a zero, certo? Então, se eu organizar aqui, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou ficar com essa coisa aqui do menos 2x do centro x menos 2y do centro y. E o que sobrar, isso é tudo, lembrando que x do centro, y do centro são valores que vão ser atribuídos. Na coordenadas do centro tem valor, né, que vai determinar na questão que você for resolver. E então aqui, mais y do centro ao quadrado mais x do centro ao quadrado menos r quadrado, isso tudo vai virar um número, né? Um número só. Então, é importante vocês terem ideia do desenvolvimento do produto notável e do desenvolvimento dessa fórmula do termo geral, desse desenvolvimento do termo geral, porque podemos fazer o processo de pegar a forma reduzida e transformar no termo geral, como foi feito anteriormente, ou o processo contrário, que eu tenho a equação, né, o termo geral, a equação geral da circunferência, e eu transformar essa equação geral em equação reduzida. E aí eu tenho que saber os produtos notáveis. Por quê? Porque quando eu faço caminho de volta, eu estou fatorando, né, que é o método de fatoração de um trinômio quadrado perfeito, né? Lembrando que o produto notável, né, a mais b ao quadrado, vira um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, vamos ver um exemplo? E tá aí a minha questão. Transforme a forma geral da circunferência em reduzida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, né, e voltar da forma anterior, que eu consigo até identificar quem é o raio e quem é o centro dessa circunferência. Ele pode pedir isso. Ele pode dar a equação geral, né? A equação geral da circunferência e perguntar quem é o raio e quem é qual a coordenada do centro dessa circunferência. Então, vamos lá resolver. Inicialmente, eu vou organizar isso daqui. Eu faço x ao quadrado menos 5x mais, eu vou deixar um espaço, mais y ao quadrado menos 9y mais um espaço, mais 3 sobre 2 igual a zero. Bom, que espaço é esse? Esse espaço aí é que eu vou completar o quadrado perfeito, né? O trinômio quadrado perfeito que eu tenho que desenvolver, certo? E quando eu colocar um número aqui, né, eu tenho que diminuir ao mesmo tempo. Muita calma, a gente chega lá. Eu tenho que reparar na seguinte coisa.
o termo do meio me diz muita coisa, porque é 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo. Reparem que o primeiro elemento ele é x, né? Ele é x e ele está aqui. Eu tenho que saber quem é o meu segundo elemento. Lembre-se que isso aqui é 2 vezes o primeiro elemento, que é x, né? Vezes o outro. Então, qual o número que multiplicado por 2 e por x dá igual a 5x? Então, eu tenho que analisar e esse número aqui é 5 sobre 2. Por quê? 2 vezes 5 sobre 2, eu simplifico, vai dar 5 vezes x, 5x. Então, eu encontrei o meu elemento. Então, para eu identificar o termo que é quadrado do primeiro, né, que é x ao quadrado, menos, né, porque tem uma diferença, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 5 sobre 2 ao quadrado. 5 sobre 2 ao quadrado é 25 sobre 4. Completei meu primeiro quadrado perfeito. Vou agora completar o meu segundo quadrado perfeito, com o mesmo raciocínio. Eu tenho y ao quadrado, certo? E eu tenho que pensar o seguinte, eu estou multiplicando por 2, por y e por um número que resulta menos 9y. Né? Eu estou pegando 2 vezes um número que eu não sei, vezes x, e está dando igual a 9x. Se eu eliminar o x aqui, a minha interrogação é quem? 9 sobre 2. Então, o número que eu estou procurando é 9 sobre 2. Então, vai ser menos 2 vezes 9 sobre 2 vezes y, mais 9 sobre 2 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, e 2 ao quadrado é 4. Bom, lembra que eu falei que no final eu ia ter que fazer um ajuste? Porque eu não posso colocar um número, porque ele está aqui. A operação do 25 sobre 4 mais o 81 sobre 4 mais o raio, ele dá igual a 3 sobre 2. Então, eu vou ter duplicado. Então, eu vou ter que fazer como? Eu vou fazer um ajustezinho. Eu vou pegar, vou fazer assim, mais 3 sobre 2 menos 25 sobre 4 menos 81 sobre 4. Isso igual a zero. E aí eu vou organizar isso. E eu vou pegar essa parte aqui e eu vou trazer para cá. Eu tenho 3 sobre 2 menos 25 sobre 4 menos 81 sobre 4. Então, vou resolver da seguinte maneira. Vou multiplicar a primeira fração, o numerador e o denominador, por 2, porque eu fico com 6 sobre 4. E eu vou somar esses termos, essas frações negativas, que é 25 sobre 4 menos 81 sobre 4. Né? Como os sinais são iguais, conservo o sinal e vou somar. Lembrando que o denominador é igual também, repito, e eu faço a operação dos numeradores. Então, vai ficar 4, e eu faço aqui 25 mais 81 dá 106. Ok? Então, vamos lá. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior, que dá menos. 106 menos 'Tá. E como é que eu vou fazer aqui? Conservo o sinal. Eu vou fazer. E como é que eu faço agora? Conservo
o sinal do maior valor absoluto, que é o menos, né? 106 é maior do que 6 em módulo. E faço 106 menos 6 dá 100. Dividido por 4, temos que aqui é menos 25. Então, isso tudo aqui dá menos 25. Organizando tudo, eu vou ter como? Esse primeiro produto notável, ele é x menos 5 sobre 2 ao quadrado. O segundo produto notável, ele é y menos 9 sobre 2 ao quadrado. E se eu pegar esse 25 e jogar para o outro lado, eu tenho aqui 25, né, positivo, ou melhor falando, 5 ao quadrado. E agora eu posso até ter várias informações. Qual a coordenada do centro? A coordenada do centro desse ponto é 5 sobre 2 e 9 sobre 2. E o raio? Qual a medida do raio? A medida do raio é 5 unidades de medida, certo? Então, eu tenho que ter essa ideia para ter as informações que a questão venha me perguntar. Então, quando eu tiver um desenvolvimento desse jeito, lembre-se de completar quadrado, né? Ver a estrutura do trinômio quadrado perfeito, que fica bem mais fácil. E aí eu vou desenvolvendo ele. Se teve alguma dificuldade, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente dá um retorno. Se gostou da aula, dá aquela curtida. Achou bom mesmo? Compartilha com o teu amigo da tua sala. E muito obrigado e tchau!